a celebração do Purim. A ordenança de celebrar esta festa não é uma ordenança do Eterno de Deus para o povo, porém todo o seu significado e os milagres descritos se encontram enraizados na Bíblia, o que faz com que esta festa seja um dos memoriais mais importantes e que é mantido até hoje. Shalom! Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach. Nós procuramos sempre trazer algum assunto que seja pertinente ao movimento messiânico, para todos aqueles que estão envolvidos com o movimento messiânico, para estarmos bem embasados e entendermos exatamente o nosso meio, aquilo em que nós cremos. Hoje nós vamos falar sobre a celebração do Purim. Então, Purim é uma celebração que encontramos baseada no livro de Esther, também conhecido como Megillat Esther. A ordenança de celebrar esta festa não é uma ordenança do Eterno de Deus para o povo, mas sim foi uma instrução de Mordecai aos judeus, por meio das suas cartas, e o próprio povo decidiu observar esta data. Porém, todo o seu significado e os milagres descritos se encontram enraizados na Bíblia, o que faz com que esta festa seja um dos memoriais mais importantes e que é mantido até hoje. Conforme nós encontramos em um texto que é o livro de Esther, no capítulo 9, dos versos 20 ao 28, diz assim: E Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E os judeus encarregaram-se de fazer o que já tinham começado, como também o que Mordecai lhes tinha escrito. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua descendência, e sobre todos que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. É tradicional para o povo judeu ler todo o livro de Esther em voz alta em Purim, e toda vez que o nome do inimigo é mencionado, devemos abafar esse nome com o som de vaias e barulho. É a parte mais divertida. É difícil encontrar um enredo mais dramático, acelerado, fascinante e cheio de suspense do que este. A festa costuma ser celebrada com fantasias, porque o tema esconder-se atravessa a história de Esther. Comemorações são executadas, costuma-se comer biscoitos especiais chamados Haman Tashem, ou orelhas de Hamã. E as pessoas dão presentes, doces, comida, etc., umas outras e também aos pobres. Apesar do uso de fantasias, o Purim não é o carnaval judaico, muito longe disso. A festa comemora
a libertação do povo judeu que estava no exílio no antigo Império Persa. Purim significa sorte e se refere ao sorteio que Ramã usou para escolher a data do planejado e frustrado massacre do povo judeu. Esta festa nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando ele parece escondido, e seus planos para você nunca podem ser frustrados. O livro de Esther é muito relevante para nós hoje, pois nos lembra que os destinos de nossa nação, bem como nossos destinos pessoais, estão seguramente colocados nas mãos de Deus. E não importa quão desesperadora uma determinada situação possa parecer, ele pode revertê-la em uma fração de segundo. Embora o nome de Deus não seja mencionado em toda a história, é muito óbvio que ele está presente em cada instante, direcionando Esther e Mordecai pelo seu espírito. Vemos claramente a interação do Eterno com a vontade do homem e o seu poder para dar sabedoria e ajuda em tempos de perigo. É interessante que no livro de Esther, a salvação do povo judeu não vem através de um milagre sobrenatural, como a abertura do Mar Vermelho ou o desmoronamento das muralhas de Jericó. Ele usou as circunstâncias da vida de Esther, como ele usa as decisões e ações de todos os seres humanos para realizar os seus planos e propósitos divinos. Esta história renova a nossa crença em um Deus que age e continua a realizar milagres. Podemos, portanto, confiar em seu cuidado soberano sobre todos os aspectos da nossa vida. Mordecai era o tio de Esther. E a sua história começa com o fato de ele estar no lugar certo, na hora certa. Ele descobriu um plano para matarem o rei e denunciou isso. Foi relatado ao rei e o ato nobre de Mordecai foi registrado nos livros das crônicas. Mas nenhuma recompensa foi dada a ele naquele momento. Depois de um tempo, Amã ficou tão indignado que Mordecai não se curvou diante dele, que conspirou para matá-lo. No entanto, quando Amã preparou a forca para enforcar Mordecai, vemos o orquestrar de Deus, quando certa noite o rei não conseguia dormir. Neste momento, pediu para que fossem lidas as crônicas, e então lembrou-se de Mordecai. O enredo da história se desenvolve de forma oposta ao que se poderia esperar. Mas é assim que Deus muitas vezes trabalha em nossas vidas. Às vezes, ele permite que o inimigo triunfe por um tempo, mas então ele intervém e perturba o trabalho do inimigo e nos dá uma vitória maior do que teríamos conhecido se ele não tivesse permitido que o inimigo aparentemente triunfasse em primeiro lugar. Suas soluções nem sempre podem ser antecipadas, mas seus planos não podem ser frustrados. Podemos depender dele para cumprir sua promessa, mesmo quando todas as estradas que levam a ela estão fechadas. Esta é a mensagem principal para nós no livro de Esther. A ênfase está no poder do jejum e da oração. A insônia do rei foi precedida pelo jejum de Esther e de todo o povo judeu, como vemos a seguir.
Lá em Esther, capítulo 4, versos 15 a 17, diz assim: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Xuxã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Purim nos lembra de nossa fragilidade e vulnerabilidade humana. Vemos o quão perto todo o povo judeu do Império Persa chegou de ser exterminado da noite para o dia pelo capricho de um líder arrogante e impulsivo. A futura existência de Israel e, em última análise, o aparecimento do Messias foi ameaçado pelo veredito de Amã para destruir a nação judaica. No entanto, Purim também afirma que enquanto os opressores vêm e vão, a promessa e a aliança de Deus conosco são eternas. O que Purim reafirma, tanto para cristãos quanto para judeus, é o fato de que a vida cotidiana está impregnada da presença de Deus. E tudo está sob seu controle, mesmo parecendo que ele está escondido. Vamos ver agora alguns pontos interessantes ligados à festa e o seu sentido de detalhes escondidos. Primeiro vamos ver 3 reis escondidos. Ramã, o homem por trás da trama para destruir o povo judeu no livro de Esther, ele era descendente direto do rei Agag, o Amalequita. O rei Agag é o primeiro rei oculto, porque não aparece no texto. Há muito tempo, os ancestrais de Ramã, os Amalequitas, tinham muito imprudentemente decidido atacar os escravos israelitas recém-libertados, quando eles saíam do Egito. E não apenas isso, mas eles escolheram atacar a retaguarda do comboio, onde os velhos, os enfermos e os fracos foram encontrados. Mais tarde, eles se encontraram novamente na batalha em que as mãos de Moisés foram levantadas em oração. E Deus concedeu a vitória a Israel. Mas ainda assim, muitos amalequitas permaneceram, e seu ódio fervente contra Israel continuou. Deus diz aos israelitas mais tarde em sua jornada, conforme está em Deuteronômio, capítulo 25, versos 17 ao 19. Diz assim: Lembre-se do que os amalequitas fizeram com você ao longo do caminho, quando você saiu do Egito. Quando você estava cansado e exausto, eles o encontraram em sua jornada e atacavam todos os que estavam ficando para trás. Eles não tinham medo de Deus. Quando o Senhor teu Deus te der descanso de todos os inimigos ao teu redor, na terra que te dá para possuir como herança, apagarás o nome de Amaleque debaixo do céu. Não esqueça. Mas os israelitas não fizeram um bom trabalho ao se lembrar de apagá-los. Os amalequitas continuaram a perturbar e atacar Israel, e eventualmente a tarefa é dada ao rei Shaul, conforme está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Poderá ler todo o texto lá. Então a ordem foi dada para terminar o trabalho. Shaul, filho de Quish, é o segundo rei oculto na história de fundo.
Desafiando as instruções estritas de Deus, Shaul, filho de Quis, poupou o rei Amalequita e sua família. Embora Samuel, o profeta, tenha repreendido Shaul e tenha matado o próprio Agag, a linhagem do rei Agag continuou. A desobediência de Shaul acabou resultando no aparecimento de Ramã, o Amalequita, mais uma vez empenhado em aniquilar o povo escolhido de Deus enquanto ele estava no exílio. No entanto, Amã não estava preparado para o seu encontro com Mordecai, que era, surpreendentemente, um descendente de Quish. E isso nos leva ao último rei, o rei dos reis. O rei Shaul falhou em cumprir as instruções de Deus e matar o rei Agag. Então Deus reencena o evento mais tarde na Pérsia, de maneira semelhante. O espírito antissemita de Amaleque ergue a sua cabeça feia em Ramã. E o Espírito de Deus enche outro filho de Quish para completar o círculo e acabar com ele. Vamos falar sobre a batalha invisível. Portanto, é uma história de vários níveis de segredos e surpresas. Satanás, o verdadeiro inimigo oculto, falhou em mais uma tentativa de exterminar Israel e impedir que o Messias, ainda não nascido, fosse revelado ao mundo. O mal invisível, tentando impedir o aparecimento do bem supremo, mas lutando inutilmente contra um Deus invisível e imbatível. Podemos nos alegrar, como Paulo escreve em Romanos 9, versos 4 ao 5. Deles, então se referindo a Israel, é a adoção e filiação. Deles, a glória divina, os convênios, o recebimento da Torá, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles se trata a ascendência humana do Messias, que é Deus acima de tudo, eternamente louvado, um homem. A história de Esther é um grande testemunho do poder, proteção e fidelidade de Deus ao seu povo, e também ao mundo inteiro. Mas o espírito satânico de Amaleque não desistiu da sua vingança contra o povo escolhido de Deus. Pode ser visto surgindo no ódio inexplicável aos judeus ao longo dos tempos, até mesmo da igreja às vezes. Hitler estava claramente em suas garras, e no tumultuado Oriente Médio também podemos ver esse mesmo desejo de Amaleque regularmente vocalizado. Claro, agora a ameaça do Irã, então antiga Pérsia, se aproxima novamente. O povo de Israel nunca foi inocente, mas o número de tentativas de erradicá-lo por completo é certamente extraordinário para o observador racional. Há mais acontecendo do que aparenta. Há uma batalha espiritual escondida sob a superfície. Deus é sério sobre os seus planos e ele vai realizá-los. Ele é apaixonado por seu povo, a menina dos seus olhos, e ele os protegerá. O fato de que ele os guardou tão ferozmente trouxe bênçãos imensuráveis para todos os povos, e ele será fiel à sua promessa para sempre. Aquilo que nós encontramos em Gênesis 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. E todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Porém,
comemora os eventos do livro de Esther, quando revivemos o nosso livramento de Ramã e renovamos nossa fé por termos sobrevivido aos Ramãs de outros tempos. A festa provê uma atmosfera de alegria e diversão. Ramã tentou exterminar os judeus. Portanto, a festa é um lembrete da preservação de Israel e do comprometimento de Deus com seu povo. Mas no contexto de Purim, nos lembra a preservação que Deus nos concedeu durante nosso exílio. A natureza tumultuada e barulhenta do festival de Purim, então serve para nos lembrar da preservação do nosso povo por Deus, desde o tempo do exílio até quando o Messias governar e a desordem evanecer. Hag Purim Sameach, que seja realmente uma bênção para todos, a celebração e a memória que nós devemos ter. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.